Olá a todos, o meu nome é João Brito, sou Technology Architect na Oracle e é com muito prazer que estou aqui neste fórum do IDC. Venho aqui partilhar algumas ideias convosco sobre os desafios que a banca atravessa e também qual a visão da Oracle para endereçar esses desafios, designadamente através de um conceito que nós designamos por o Adaptive Bank. Bom, e começo por uma ideia que é consensual em banca, que é que o tempo está a chegar ao fim para os bancos tradicionais. E desde alguns anos para cá, e não é apenas com este contexto de pandemia, que os bancos já vêm atravessando, que a banca já vem atravessando por um conjunto de alterações sistémicas, que têm tido impacto na forma como os decisores têm que pensar o negócio. O Covid, por exemplo, trouxe alguns impactos imediatos, portanto, veio acelerar muito desta envolvente e deste contexto que tendia para o digital, portanto, e a Covid só veio acelerar isto. Por exemplo, a nível dos canais, do front-end, já se vinha a assistir a uma substituição gradual das agências físicas, das agências presenciais por canais não presenciais. Portanto, a pandemia veio obviamente a acelerar isto. Os próprios gestores de relação já privilegiavam, nas suas interações com os seus clientes, já privilegiavam os canais baseados em vídeo e voz em detrimento da via presencial. A nível do back-office, por exemplo, e aqui pegando numa medida, foi as moratórias no crédito, que teve um impacto muito grande na operação dos bancos, veio colocar um peso muito grande em termos de adaptação dos sistemas para fazer face a tantas alterações nos produtos e nos próprios processos de negócio relacionados com a concessão de crédito. Por exemplo, ao nível dos processos internos, tiveram que ser muito adaptados para permitir que todos os colaboradores, ou a grande maioria dos colaboradores, pudessem trabalhar em modo remoto. Já, por exemplo, na área de pagamentos, contrariamente aos créditos, os pagamentos vieram a decrescer no seu volume, mas em contrapartida, a sua natureza, acentuou-se a tendência de alteração da sua natureza. Nomeadamente através dos pagamentos contactless, que é agora uma tendência muito maior, e até na própria velocidade dos mesmos, com o recurso aumentando-se a velocidade desses mesmos pagamentos, inclusive até em use cases de real time. A nível do risco, este contexto veio também intensificar aquilo que a regulação protege em termos de medidas com que os bancos têm que fortalecer, tanto ao nível de risco de crédito, como cibersegurança, fraude. Portanto, este contexto também veio potenciar a ocorrência da fraude. Portanto, e a questão da proteção dos dados dos clientes e da cibersegurança teve um papel muito maior ainda. Então, sistematizando isto em desafios, o que é que nós vemos como os principais desafios que a banca atravessa? Portanto, e nós organizámos isto em 6 grupos de desafios. Portanto, o primeiro desafio é a experiência do utilizador. Okay? Com o advento do digital, a experiência digital dos utilizadores é muito mais valorizada. Portanto, os utilizadores valorizam experiências digitais sofisticadas e que façam com que a relação com o banco se intensifique. Por outro lado, este foco na experiência é ainda mais importante, porque o mercado da banca começa e não é desde hoje, começa também a ser um alvo apetecível das próprias Big Tech. Portanto, e quando falo em Big Tech, falo nas Big Four, Google, Amazon, Facebook, Apple. O segundo desafio é a gestão do talento. O footprint IT dos bancos é de tal forma grande, complexo e especializado que convém que os bancos tenham uma atenção especial
no tratamento dos seus colaboradores. Okay? Isto reflete-se tanto ao nível da própria experiência dos empregados enquanto colaboradores do banco, na sua satisfação, na manutenção dos seus skills técnicos e até na própria pesquisa de novos talentos e na retenção de talentos. Portanto, este é um aspecto-chave também. Um outro desafio, não podia deixar de ser, tem a ver com a rentabilidade dos bancos. Portanto, este contexto vem ainda tornar as margens ainda mais reduzidas, portanto, vivemos um ambiente de grande volatilidade. Portanto, o que se quer é que os bancos continuem a fazer bem, de forma eficiente, mas a um custo mais baixo. Portanto, isso tem expressão a nível dos processos core bancários ou dos processos de suporte, como contabilísticos e financeiros. Portanto, isto evidencia, intensifica a necessidade dos bancos tornarem as suas operações mais eficientes, recorrendo, por exemplo, à automação. O quarto desafio, aos bancos exige que sejam ágeis. Não é? Portanto, notamos, é notório que muito do peso da complexidade que os bancos hoje têm em dia devem-se de grande forma a dois fatores. O primeiro, aos seus sistemas legacy, okay? Conferem um peso muito grande na operação, são difíceis de manter, são complexos e fazem com que a adaptação a novas realidades se processe de forma mais lenta. E o segundo fator tem a ver com a fragmentação dos dados. Ora, se eu não tenho forma de aproveitar os meus dados, portanto, os dados são um capital muito importante dos bancos, portanto, o banco tem esse privilégio, esse potencial de conseguir recolher muitos e muitos dados das interações que tem das transações com os seus clientes. Portanto, se eu não tenho forma de utilizar esses dados, portanto, eu também não vou conseguir ser ágil. Okay? Portanto, e um terceiro aspecto importante que convém mudar e que os bancos têm que adaptar, portanto, materializando esta agilidade, é tornarem os seus processos, as suas metodologias e frameworks de desenvolvimento de novas soluções tecnológicas mais ágeis. O quinto fator, a inovação. Portanto, e aqui, novamente, a pré-condição para os bancos poderem inovar é a liquidez dos seus dados. Okay? A poderem dotar-se de formas de gestão adequadas dos seus dados, tirar partido dos mesmos através da aplicação de inteligência artificial e machine learning sobre os seus dados. Okay? E depois aí, com esse capital de dados bem organizado e bem trabalhado, poderem estender a sua plataforma bancária ou abrir a sua plataforma bancária a novos parceiros, como, por exemplo, as fintechs ou parceiros de áreas não financeiras. Finalmente, e não podia deixar de ser, portanto, o risco e o compliance continua a ser um dos desafios mais importantes. Portanto, os bancos têm uma imagem de confiança a manter junto do mercado e dos seus clientes. Okay? Portanto, é conveniente que continuem, que a gestão de fraude, dos riscos de várias ordens, tanto o risco de crédito, os riscos reputacionais, os riscos de crime financeiro, como a proteção de dados dos seus clientes, se mantenham uma prioridade para estes. Ok, então experimento tudo isto que falamos. Portanto, nós conseguimos identificar três ideias ou três conceitos-chave para os bancos naquilo que têm que fazer para se adaptarem a esta nova realidade. Portanto, a primeira ideia-chave são os dados, portanto, e o valor que os dados têm. Segunda, exploração de novas tecnologias, portanto, tirar partido dos novos paradigmas tecnológicos. E o terceiro aspecto é valorizar mais do que nunca a experiência digital dos seus clientes. Então, os bancos de sucesso, para fazerem este caminho, para trilharem o caminho do sucesso, portanto, a sua adaptação, o seu processo de adaptação tem que obedecer a três pilares. Portanto, têm que ser inteligentes na forma como trabalham com os dados, ágeis, okay? Através da sua simplificação, standardização e adoção contínua de inovação, e têm que ser abrangentes ou integrais, se preferirem, na sofisticação e na omnipresença da experiência digital que têm com os seus clientes. Okay? E
E para percebermos isto melhor, que é um Adaptive Bank, okay? Que é o Adaptive Bank é um conceito que assenta nestes 3 pilares que eu descrevi ainda agora. Portanto, convido-vos a visualizarem um pequeno vídeo. Time is running out for traditional banking. Banks face multiple threats and competition from new entrants that are reinventing banking. Customer expectations and behaviors are changing too. For every branch-based account opened, 2 more are opened with digital-only banks. Small businesses are turning to digital alternatives for financing, and AI is replacing human interaction. Evolution is the key to survival, and it starts with becoming the adaptive bank. One that's intelligent, agile, and integral to customers' businesses and lives. Intelligent means transforming your data from stored treasure into shared wealth and enhancing it with artificial intelligence and machine learning across your enterprise. Agile means simplifying, standardizing, and continuously innovating and adopting the cloud to accelerate change and drive operational efficiencies. And integral means giving customers what they want and knowing what they need when they need it. With Oracle, you can optimize your investment in data, seamlessly connect your front and back office, and transform your customer experience. Adaptive banks understand that their ability to evolve with the experience economy will provide true differentiation. And it's adaptive banks that will set the standard for financial services in the 21st century. Bom, e agora que ficámos a perceber um bocadinho melhor o que é isto do Adaptive Bank, a questão que se coloca é quais são as estratégias e as medidas concretas que os decisores, quem gera o IT dos bancos, quais são as medidas ou as iniciativas estratégicas que devem acontecer para fazer este caminho do Adaptive Bank. E então, os sistemas, o footprint do IT nos bancos, sejam eles bancos de retalho ou de investimento, é complexo. Okay? Portanto, estas medidas que tornam o banco adaptive têm que ser medidas que vão desde a infraestrutura aos canais, portanto, iniciativas que cubram tanto processos de analítica até às interfaces externas do banco, processos que vão desde os processos core bancários até aos processos de suporte, nomeadamente na gestão dos recursos humanos, ou até à componente financeira e contabilística dos bancos. Portanto, e pensando nestes 3 pilares que suportam o paradigma do Adaptive Bank, okay, portanto, nós identificamos 10 iniciativas estratégicas que os bancos podem ou devem enverdar para prosseguirem este caminho. Portanto, ao nível do pilar do Intelligent. Primeiro, assenta na consolidação e automação dos workloads de dados. Okay. O segundo, dotar a componente de recursos humanos de maior inteligência e agilidade. O mesmo acontecendo com a vertente de gestão do crime financeiro e de detecção de fraude. No pilar Agile, os bancos devem aproveitar a elasticidade e a economia que a cloud traz e acelerarem a sua transição do cloud, portanto, livrarem-se de algum lastro que traz muito peso associado à operação atual dos bancos, portanto, e fazerem este caminho na cloud, ainda mais porque as clouds, como por exemplo a Cloud Oracle, têm, ou sobretudo a Cloud Oracle, têm ferramentas nativas de desenvolvimento, okay, que vêm acelerar a adoção de princípios mais ágeis de desenvolvimento de novos produtos. A quinta iniciativa é prosseguir a transformação dos sistemas core. Okay? Isto é algo que dói de verdade nos bancos. Portanto, os bancos estão muito dependentes dos sistemas core, que na maior parte dos casos são sistemas pesados. Portanto, a Oracle aqui mais uma vez também oferece soluções relacionadas com esta vertente. Sexto ponto, a adoção de componentes que permitam, de uma forma eficiente, fazer face a tudo o que tem a ver com risco e necessidades de mitigação de risco e reporting. E, para finalizar,
modernizar os processos financeiros e contabilísticos. Okay? Ao nível do pilar de Integral, identificamos 3 medidas. Uma, apostar no engagement digital dos clientes. Isto consegue-se muito através de plataformas de Customer Experience. Abrir a plataforma digital do banco, interações com parceiros, criação de novos ecossistemas, através de plataformas de monetização de APIs e gestão de APIs. E, finalmente, e não menos importante que todas estas, maximizar o capital de dados dos bancos através de iniciativas concretas e abrangentes de data science. Portanto, apostar em iniciativas completamente orientadas aos dados. Finalmente, para fechar, a Oracle, com o seu footprint em Financial Services, já deu provas e continua a dar provas de que suporta todas estas iniciativas. Portanto, o que vemos aqui neste slide é um apanhado de referências destas várias iniciativas que eu referi atrás. Okay? Portanto, aqui com alguns clientes aqui bem conhecidos pela proximidade. Portanto, aqui ao lado temos o Santander e o CaixaBank. Portanto, o CaixaBank que empreendeu um processo de transformação ao nível dos dados com iniciativas de Machine Learning, utilizando tecnologia Oracle. Temos, por exemplo, o Lloyds Bank, que fez uma passagem, uma migração significativa dos seus workloads para a cloud pública da Oracle. E, por exemplo, o Citibank, que adotou a plataforma de Open Banking da Oracle para fazer a gestão das suas APIs. Muito obrigado. Espero que tenham dado este tempo por bem emprego e encontramos-nos numa próxima oportunidade. Obrigado.